Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church Maricá e Niterói, para mais um devocional nesse primeiro dia desse mês de fevereiro, domingo, dia de irmos para a casa do nosso Deus, de celebrarmos o Senhor, de nos alegrarmos, porque Ele é o Deus da nossa vida, Senhor da nossa salvação. Queridos, o texto hoje está em Josué 3,13 e diz: E acontecerá que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, as águas que descem de cima pararão e se levantarão no montão. Oh, Deus maravilhoso! Mas vamos entender, meus irmãos, nessa manhã, que não era para o povo esperar no arraial, não era para o povo ficar esperando a abertura do caminho, era para eles andarem pela fé. Eles deveriam levantar acampamento, deveriam guardar seus pertences, formar as fileiras para marchar e seguir até as margens do rio, para que ele se abrisse. Vamos pensar que se eles tivessem descido até as margens do rio e parado ali à espera do momento em que ele se abrisse antes de colocarem os pés, eles iam ter esperado em vão. Eles precisavam dar um passo na água para que o rio se abrisse. Versículo 16. Como é que está a sua fé hoje? Você crê que você tem que prosseguir, tem que seguir adiante, que você tem que confiar na palavra que Deus te deu, que se Ele te deu uma palavra, você pode prosseguir nessa palavra, porque você vai ver as águas se abrindo. Queridos, prosseguir e ir adiante sob a palavra de Deus. Embora nós não estejamos vendo o caminho por onde nós vamos passar, aonde nós vamos atravessar, nós temos que crer que nós vamos ser impelidos, mesmo diante das dificuldades, para que estejamos indo até a margem para colocar o nosso pé. Avancemos pela fé nesse dia. O caminho ele vai se abrir. Não fique esperando o caminho se abrir para que você avance. Avance pela fé na direção do Senhor, como vimos no devocional de ontem. As oportunidades dentro das dificuldades, elas irão surgir, porque Deus está cuidando, porque Deus é o Deus que está cumprindo o plano dele na nossa vida. Então não fica esperando, não fica parado, esperando o obstáculo ser removido. Não, o Jordão ele não se abriu antes do passo. Deus poderia ter parado primeiro as águas, mas ele escolhe primeiro agir no nosso posicionamento. Posicione-se hoje, posicione-se pela fé. Os sacerdotes que carregavam a arca, e vamos lembrar, queridos, que essa arca era símbolo da presença de Deus. Eles foram chamados para pisar na água ainda em movimento. A fé não é esperar as condições ideais, queridos. A fé é obedecer mesmo quando o cenário está te assustando. Você crê nisso nessa manhã? Ainda que o cenário que você está vivendo hoje, desse primeiro dia desse mês, esteja te assustando, seja algo que você não está entendendo, a palavra é: obedeça. Dê o passo, posicione-se. Descansar em fé não significa você ser passivo, você parar a sua vida, mas ter a confiança ativa na fé, que você vai seguir adiante, sabendo que o Senhor ele vai agir no tempo exato, determinado. Estamos sempre frisando isso. Mas quando os seus pés tocarem a água, aleluia. Qual é o Jordão hoje que você precisa que seja aberto diante de você? Uma decisão difícil, um recomeço, avançar no seu chamado de Deus, o passo que vai te exigir coragem. Nessa manhã, eu creio que o Senhor está te dizendo: avance, meu servo, minha serva, eu cuido do impossível. Eu creio nisso, e você? Creia que Deus está te dizendo isso nessa manhã. Eu cuido do impossível.
Então identifica hoje, qual é o primeiro passo? O que Deus está te pedindo e que você tem adiado? Você e Ele sabem, eu tenho certeza. Então declara agora, em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio, Senhor, que o Senhor abrirá o caminho quando eu avançar em obediência. Oh, glória. Amém? Eu creio assim em você. Vamos orar? Pai, Deus eterno, poderoso, soberano, queremos entregar a Ti, Senhor, a nossa vida. Senhor, olha a vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, talvez cheio de medo, de insegurança, de dúvidas do que fazer, como fazer. Senhor, ensina ele, a mim, a nós, ensina-nos a descansar em Ti, mesmo quando as águas ainda estão agitadas, Deus. Nos dê coragem para dar o primeiro passo. Hoje, nesse primeiro dia desse mês, nos ensine a dar passos de coragem, nos ensine a dar passos de fé para avançar, para confiar em prosseguir, não parar, não estagnar. Que a nossa fé hoje seja crer que o Senhor está à nossa frente e que o tempo certo, o caminho se abrirá, as águas se abrirão, mas nós não podemos parar, Senhor, de dar os passos de fé. E que seja assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que nesse mês, nesse primeiro dia, nós possamos com fé nos posicionar, obedecer e descansar em Ti, Senhor. É o que pedimos, orando e confiando que o Senhor, o nosso Deus, nos fará avançar em obediência. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um beijo do seu coração. Shalom. Adonai.